Amados de Deus e queridos irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e eu tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive nessa instituição por mais de 30 anos. E no vídeo de hoje, nesse vídeo eu gostaria de ler uma carta de uma advogada trabalhista, inclusive colocar os dados dela aí também na descrição do vídeo, e chamar a atenção do Ministério Público do Trabalho para que fiscalize a situação dos pastores dessa instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, e outras instituições que usam da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, o pastor, como o pastor é recrutado na Igreja Universal do Reino de Deus? Normalmente são jovens de 16, 17 anos. Esses jovens deixam os estudos, deixam a família e vão viver na igreja, direto na igreja. E muitas vezes mandados até para fora do país. O que acontece? Eles largam os estudos, eles não têm profissão, eles não podem ter casa, não podem ter absolutamente nada, dinheiro guardado, nada. Vivem 24 horas para a instituição. Existem vídeos na internet onde o Bispo Macedo declara isso publicamente, dizendo que o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele não tem nada. Ele vive 24 horas por dia para a instituição. De segunda a segunda, ele não tem férias, nada. E aí, quando ele vai envelhecendo, ele vai sendo deixado de lado. Ou quando ele comete um erro ou alguma injustiça, ele é mandado embora sem nada. Sem nada. Como já foi falado também em vídeos por líderes, aqueles que fazem parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, essa advogada me manda uma carta e eu gostaria de ler para você. Diz assim: caro Bispo Alfredo Paulo, tenho acompanhado diariamente os vídeos postados no canal do YouTube, os quais chegaram ao meu conhecimento por ter sido alertada por meus clientes aqui de São Paulo, pastores evangélicos que trabalham por longos períodos para a Igreja Universal do Reino de Deus, os quais têm processos que ainda estão tramitando na Justiça do Trabalho. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu destemor em vir a público fazer as denúncias que vem fazendo contra a Igreja Universal do Reino de Deus, revelando o que passam os pastores que lá estiveram e ainda estão, que Deus o proteja. Na qualidade de advogada, atualmente na área trabalhista, sempre do lado do empregado, bem assim tendo tomado conhecimento dos fatos, objeto das ações trabalhistas que venho patrocinando, sinto-me tocada em prestar algumas informações jurídicas que envolvem esta conflituosa relação pastor evangélico e igreja evangélica. Cabe a mim de antemão esclarecer que não pretendo de forma alguma tecer tais comentários com o fim de angariar clientela de forma desleal, fazendo publicidade pelo seu canal de vídeo, mas somente trazer à discussão o tema intrigante, que deriva desta relação conflituosa. Pastor pode ou não vir a ser reconhecido como empregado perante a Justiça do Trabalho?
penso que muitos colegas de profissão em qualquer parte desse país devem também abraçar esta causa, trazendo o debate a público junto ao seu canal, que me parece que se ergue em defesa da pessoa do pastor, sendo o senhor bispo um dos desafetos da instituição religiosa em que estava vinculado, como também uma de suas vítimas. Pois bem, peço e conto com o senhor bispo Alfredo Paulo que repasse, caso entenda proveitoso, estas breves considerações que envolvem o tema da relação de trabalho pastor e igreja. Fique com Deus e que Deus o proteja. É Márcia Regina Cajaíba de Souza, ela é advogada. Depois eu vou deixar os contatos dela. Agora, ela coloca aqui algumas questões que eu não vou ler todas as questões que ela coloca aqui da visão jurídica dela, né? Mas vou ler algumas coisinhas aqui e vou colocar também na nossa página no Facebook. Tema: visão jurídica da relação do pastor evangélico hoje nas atuais instituições religiosas. Interessados: comunidade de pastores evangélicos ativos em instituições religiosas. O vínculo empregatício do pastor evangélico. Segundo a doutrina dominante, não há vínculo de empregado na atividade de pastor, ministro ou sacerdote em igreja evangélica, tratando tal atividade decorrente do exercício vocacional, que na cultura religiosa tem-se como chamado para a pregação da palavra de Deus. Dessa forma, pesquisando o tema junto aos doutrinadores, temos o conceito da profissão de pastor e parecer conclusivo sobre o tema que vem sendo destaque atualmente, conforme segue abaixo. A relação jurídica da organização religiosa com o pastor e demais pessoas que têm funções espirituais, entre aspas, sob o ponto de vista trabalhista. Um dos questionamentos mais frequentes que tem sido formulada por alguns pastores e líderes de algumas igrejas sobre os seus aspectos jurídicos é se o pastor deverá ter um contrato de trabalho anotado em sua carteira de trabalho e previdência social, ou seja, se o pastor é ou não empregado da igreja. É ou não empregado da igreja? A melhor doutrina, as decisões recentes dos nossos tribunais deixam claro que o pastor não é empregado da igreja. O Ministério do Trabalho e Emprego, do governo federal, define na classificação brasileira de ocupação, CBO, quais são as atividades de um pastor missionário, sacerdote e outras denominações dadas ao ministro de confissão religiosa ou de culto religioso. No acertado e preciso comentário de Aristeu de Oliveira e Valdo Romão, o padre, o pastor, o ministro são, em síntese, sacerdote, isto é, pessoas que, imbuídas de fé e convictas de suas doutrinas, resolvem, após necessários estudos, ser propagadores de suas doutrinas e assim buscam conduzir as pessoas para o caminho da verdade, dentro dos princípios que creem, que desenvolvem funções espirituais extremamente delicadas e singulares. Em Romão, Valdo e Oliveira, Aristeu, Manual do Terceiro Setor, Instituições Religiosas, São Paulo, Atlas, 2008, página 59. Aí ela diz assim:
Ocorre, entretanto, nos tempos atuais, que tal interpretação doutrinária não mais atende a pacificar a relação existente entre pastor evangélico e igreja, notadamente pela modificação que sofreu na forma de atividade religiosa em conduzir o trabalho do pastor, tendo crescido o poderio das igrejas evangélicas em todo o país frente aos seus fiéis e que demanda a entrega integral do pastor para fazer frente a tal atividade. Então ela está dizendo aqui que esse parecer do Ministério do Trabalho já não atende mais nos dias de hoje. Porque antigamente as igrejas evangélicas, elas abriam 2, 3 vezes por semana, à noite. O pastor tinha uma outra função, ele tinha uma outra profissão. Hoje não. Hoje não. As igrejas evangélicas, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é de segunda a segunda. Tem pastor que às vezes nem folga tem. No dia de folga, eles fazem reuniões de pastores, eles fazem reuniões de obreiros, eles participam de Intelimem, eles participam de Godlywood. Nem folga eles têm, hoje em dia. Então, se o pastor não tem outro trabalho, se ele não tem direito a outro trabalho, tinha que se rever essa questão dessa lei para que os pastores eles tivessem direito. Ou então deixa eles trabalharem. Mas não é isso que acontece numa instituição, por exemplo, como a Igreja Universal do Reino de Deus. Palavras do próprio Bispo Macedo. Que o pastor vive 24 horas para a instituição. Então diz assim: estamos diante de uma profissão que alimenta um negócio altamente rentável, dada a sua natureza jurídica, que a privilegia com isenção de impostos e marginaliza grande contingente de trabalhadores, pastores que não têm qualquer amparo da legislação trabalhista, acobertadas pela questão vocacional que envolve a atividade de pastor. As inúmeras instituições religiosas exploram este sujeito na relação de trabalho de forma desmedida e aviltante, de modo a aniquilar os seus direitos básicos previstos previstos constitucionalmente. Devemos nos perguntar, nos tempos atuais, onde está a diferença entre a pessoa do pastor e o empregado, da forma como conceituada na legislação trabalhista, artigo 3º da CLT. Então é uma relação muito extensa de argumentos, que eu não vou ler todos aqui, porque o vídeo vai ficar muito extenso, mas vou deixar lá na minha página do Facebook. Então, uma das minhas questões é essa questão do pastor. Pastor, você missionário, você esposa de pastor, não estou contra você. E, aliás, eu gostaria muito que advogados se debruçassem em cima disso para debater, que o Ministério Público do Trabalho também olhasse para essa questão dos pastores. Porque, veja, denominações que são isentas de impostos, não pagam impostos e ainda se aproveitam do trabalho desses homens e dessas mulheres. E depois, no final da vida, eles não têm nenhum amparo, ou quando saem, eles não têm nenhum amparo da legislação, nenhum amparo. Por quê? Porque os advogados dessas instituições se debruçam em cima dessa vocação. Não, pastor não é profissão, é uma vocação. Sim, mas será que nos dias atuais isso já é válido? Então eu gostaria que esse vídeo chegasse até o Ministério Público
do Trabalho chegasse também às autoridades aqui no Brasil e pudesse rever essa questão do serviço, do trabalho desses pastores que vivem de uma forma integral nas instituições, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Vou deixar o contato da advogada aí na descrição do vídeo, tá bom? Um forte abraço e que Deus continue abençoando. Vamos em frente.